Essa é a ideia mais importante de educação. Então, mas não basta. Será que a gente consegue ter toda essa ideia de educação pensando no sistema socioeducativo? Então, aqui interessa também uma outra autora, a Keil, que diz: educação de qualidade é aquela que emancipa e que tem como fundamento a autoridade e a liberdade como horizonte. A educação de qualidade é uma educação libertária. Paulo Freire, né? A liberdade não é uma característica natural do indivíduo. A liberdade se aprende assim como se aprendem os direitos. Ok? Ambos são conquistados e construídos socialmente. Então, acho que com isso eu quero dizer o seguinte: como é que funciona a educação escolar no sistema socioeducativo? Eu fiz, acho que a primeira dissertação sobre esse assunto, a primeira tese de doutoramento sobre esse assunto, a partir do Estatuto da Criança, que se chama O Adolescente em Conflito com a Lei e o Direito à Educação, na Faculdade de Educação da USP, onde eu levantei todas as propostas de educação dentro do sistema socioeducativo, que naquela época só eram 95 unidades, tá certo, de internação nesse país. E qual foi um dos resultados? Que não se tem educação escolar formal, regular, compulsória, obrigatória, de qualidade nesse sistema socioeducativo. Mas é gozado, porque a preocupação da gente quando se trata de educação no sistema socioeducativo só está vinculada à privação de liberdade. Porque, claro, evidentemente isso nos interessa, na medida que você não tem pai, mãe nem responsável diretamente ali com o adolescente, uma vez que ele está privado de liberdade. Contudo, a grande questão da educação, acho que os colegas que estão aqui, inclusive muitos são aqui, socioeducadores ou educadores sociais dos programas socioeducativos em meio aberto, vão de convir comigo que a grande dificuldade de cumprimento de uma medida socioeducativa em meio aberto, portanto de PSC, de LA, é a vinculação desse adolescente no sistema de educação. Como se perde tempo, não é isso? Para que esse adolescente possa ter o seu retorno à educação, considerando o sistema público de educação no país. E aí é interessante a gente observar que o próprio INEP, que é o Instituto Nacional de Educação e Pesquisas, é duro, né, trocar óculos, né? Que é o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do próprio Ministério da Educação, que é o INEP, em 2002, eles fizeram um levantamento para saber quantas escolas públicas, estaduais, estavam no sistema socioeducativo. Então, na verdade, em 2012, que é o último dado que se tem, 235 escolas apenas atendiam no sentido de, o que é atender? Ter professores disponibilizados para desenvolver a educação escolar regular obrigatória e, ao mesmo tempo, certificar esses adolescentes. Bom, e além disso, o adolescente que está privado de liberdade e que ele vai, na verdade, depois passar, vamos dizer assim, sair dessa internação e ir para o sistema em meio aberto, na verdade ele já deveria estar vinculado e programa socioeducativo nenhum de meio aberto deveria se preocupar em verificar se esse adolescente está ou não está na escola, uma vez que ele só poderia ser desinternado se já tivesse voltado para a sua escola de origem ou uma outra escola, não necessariamente aquela que ele estava no período em que ele foi internado. Evidentemente que esse levantamento dessas 235 escolas, elas registravam na época, tá certo, uma média de 15 mil adolescentes matriculados na escola, vamos dizer assim, nessa escola pública certificadora, e que na verdade eram 3.361 meninas, portanto, alunas matriculadas, e uma média de 12 mil alunos matriculados. Isso significa o que para nós aqui? Que na verdade esse dado ainda é muito pouco, é muito sofrível, ele é de 2012, mas é o dado que se tem sobre o assunto. Por isso que nós estamos no momento agora de reorganização
do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, portanto, dos sistemas estaduais socioeducativos, dos sistemas municipais de atendimento socioeducativo, que um dos grandes eixos desse plano, que se pode colocar dentro do eixo da articulação intersetorial, está a questão da educação escolar. E dentro desse eixo da educação escolar, o que se coloca justamente é essa dificuldade de relação entre a adolescente em cumprimento de medida com o direito à educação. E aí é interessante, acho que aí a professora Lavínia toca com muita propriedade qual é a concepção que eu tenho de educação e sobre esses adolescentes. Enquanto nós professores, eu também sou professora de graduação e de pós-graduação, enquanto nós continuarmos pensando em aluno, luz, portanto, aluno como ausente de luz, e não como adolescente, como estudante, como criança, como pessoa, então acho que nós vamos ter muita dificuldade de que o direito à educação, posto como direito público subjetivo, na questão da educação obrigatória, de fato seja uma realidade para a nossa infância, adolescência e juventude. Bom, aí nós vamos poder dizer o seguinte: nós acabamos também, além de ter os nossos planos no campo socioeducativo, nós estamos com os planos decenais nacionais de educação, tanto o PNE, os planos estaduais, os PEE, e também os planos municipais, os PME, tá certo? Então, o que a gente pode observar em relação às grandes tarefas e às grandes metas desta educação? Primeira coisa importante, quais são então as diretrizes, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, dos quais harmonicamente os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação devem se configurar, Por exemplo, o Plano Nacional de Educação para 2011, 2020, ele levanta já na sua segunda diretriz do plano. Eu não vou falar todas elas, que são 20 metas, 20 diretrizes, eu vou falar só aquelas que interessam ao nosso debate aqui hoje, pensando na figura, na pessoa do adolescente. A primeira questão é a universalização do atendimento escolar. Nós podemos dizer sim que o Brasil, do ponto de vista da educação fundamental, consegue isso, mas do ponto de vista do ensino médio, não. Estou falando de adolescente, não estou falando nem de educação infantil. Me cobre isso, por favor, hoje não. Tá certo? O outro é a superação das desigualdades educacionais. Que tipo de escola que eu tenho? E que tipo de escola, de modalidade de ensino eu tenho para esses cidadãos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa de internação? Que tempo é esse, hein? De grade curricular, com hora, tá certo? Evidentemente, a melhoria da qualidade de ensino aparece, e aparece uma das diretrizes que eu acho muito importante e que hoje de manhã foi tão debatida aqui nas duas mesas, que é a questão da promoção humanística, científica e tecnológica, que hoje de manhã os dois expositores levantaram sobre a importância desse conhecimento e dessa produção. Bom, então, o que nos interessa aqui enquanto meta? E olha que a meta de 2016, portanto, eu acho que essa é uma meta que nós já podemos cobrar de quem pretende ou aumentar o tempo de internação ou rebaixar a idade mínima, porque a meta do Plano Nacional de Educação até 2016 é que o atendimento à população, olha aqui, 15 a 17, que é o nosso principal sujeito da nossa preocupação nessa mesa hoje de manhã e à tarde, que é de elevar até 2020 a taxa líquida para 85% de atendimento ao ensino médio e para essa faixa etária de 15 a 17 anos. Eu só estou levantando essa questão, que na verdade todo mundo sabe que eu gosto muito, às vezes, de fazer um discurso mais polêmico, mas eu estou mais parecida com o colega, tá certo? Que é importante, depois do almoço, Então, uma outra meta, por exemplo, que é importantíssima, por quê? Porque essa vem uma crítica que eu vou fazer, que é oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada de educação profissional, nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então,
o que a gente pode observar com relação a essa questão da educação? Qual é a educação escolar que nós conhecemos, que se faz no sistema privativo de liberdade? Qual é a modalidade? Educação de jovens e adultos. A LDB não diz que só tem essa modalidade. E por que nós ainda teimamos em só ter esta modalidade de educação de jovens e adultos para os nossos adolescentes? É porque nós não confiamos que esses adolescentes ou vão cumprir um tempo de medida, vamos dizer assim, até 3 anos, se fosse um espaço de socioeducação, de uma educação de tipo novo, não é isso? Para aquelas situações de gravidade, né? Na verdade, é porque nós já sabemos de antemão que esse adolescente não vai ficar sequer 1 ano, e ao mesmo tempo nós já sabemos de antemão, intencionalmente nós já sabemos, que ele não terá a sua matrícula efetivada quando ele sai da internação para a chamada educação escolar obrigatória em meio aberto. Até porque todo mundo de meio aberto já sabe do problema que é em relação a isso. Bom, então diante disso, por que nós continuamos então apenas com essa modalidade? Essa modalidade ela é excelente, ela é um direito do brasileiro, porque ela é um direito considerando a própria noção de educação permanente. Eu posso adentrar a educação escolar a qualquer dia, a qualquer hora e qualquer tempo. Então acho que é importante. Então, para finalizar essa ideia que eu estou trazendo aqui para vocês, eu fiz um artigo sobre a avaliação da educação escolar, portanto, a avaliação da gestão do sistema escolar no sistema privativo de liberdade. Como que isso acontece? Já tenho discutido como é que isso aparece, e uma das grandes questões, um dos grandes indicadores, ao todo acho que são 10 indicadores que eu levanto, que devem ser avaliados do ponto de vista da gestão da educação escolar do sistema privativo, e um deles então está relacionado a essa chamada modalidade de educação, porque no lugar de educação de jovens e adultos, já que os adolescentes têm todo o tempo, enquanto estão cumprindo medida socioeducativa privativa de liberdade, eu não tenho então uma educação na modalidade de educação integral. Então, eu preciso pensar nisso. Não posso pensar só em educação de jovens e adultos. Eu tenho lá, gente, eu fui professora. Quando eu entrei, eu trabalhei 17 anos na FEBEM de São Paulo. Foi FEBEM porque quando eu saí de lá e pedi minha exoneração, era FEBEM ainda. O que eu estou levantando para vocês, que eu entrei na FEBEM em 1977 como professora. Tá certo? E trabalhei anos como professora na fundação. Então são determinadas situações que a gente observa. Eu tenho um adolescente o tempo todo, e por que então eu não penso diferente? Tá certo? E o mais grave, nem vamos falar da chamada internação enquanto medida, mas se eu pensar no adolescente com internação provisória, é aqui que de fato eu perco o adolescente para a escola. À medida em que eu trago esse adolescente, que ele pode ficar de 1 a 45 dias fora da escola, vamos dizer assim, aguardando decisão judicial, eu ceifo a vida estudantil dele. Se fossem os nossos filhos, nós estaríamos lá na porta da escola todos os dias, pedindo material escolar, tudo que os professores trabalharam, tudo que a direção pensou até naqueles 45 dias, para que o nosso filho não ficasse, do ponto de vista do conhecimento, atrasado em relação aos conteúdos. E todo mundo sabe, o dia que eu falto na escola 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu não tenho mais interesse de retorno. Mesma coisa na internação sanção. Você lembrou bem. Então, assim, para encerrar esse debate hoje, eu queria dizer sobre a educação, o que a gente tem que investir? A gente tem que investir na educação mesmo para esses adolescentes. Uma educação de tempo integral para os adolescentes em medidas privativas de liberdade. Que esses adolescentes em medidas em meio aberto, esse debate sobre direito ou não direito, ficar correndo atrás para resolver esse direito é líquido certo, está posto. Não precisa mais de ficar só os educadores, equipe técnicas discutindo essa questão. Bom, e a outra importante é o investimento.
todo mundo sabe, de 7% no investimento do PIB nosso, nacional, para a educação escolar. E é interessante que eu e a Mariângela, e eu sozinha, e eu com outras pessoas, o Dr. Carlos me acompanha, principalmente em Jacareí, o que a gente tem feito? Quando a gente discute a questão da educação, o que tem aparecido como prioridade para os planos de 10 anos? Tem aparecido essa questão de uma articulação de GTs entre a educação e quem realiza as medidas socioeducativas, que no caso desses municípios são CREAS e outro município é só a coordenação do CREAS, esses GTs, e que esses GTs trabalhem a educação escolar e a educação de tipo novo. Obrigado ao professor Jefferson, que gentilmente alterou a data de sua aula em Marília para que pudesse nos presentear com essas citações recentes, especialmente, né, que bem refletem o período atual. Muito obrigado. Obrigado à professora Irandi, também parceira de outras empreitadas, né? O plano estadual que eu diga. Encerramos momentaneamente encerramos nesse momento a parte inicial da exposição e dos debates, e eu queria já antecipadamente pedir desculpa para os senhores, porque nós teremos um encerramento com a apresentação do Instituto Queiro, que ele estava planejado para 5h20. Como nos adiantamos um pouco na hora, já são 17 horas, para que nós não prendamos o Instituto, que também tem os seus compromissos posteriores, eu sugiro que esse diálogo ele seja reduzido para meia hora, tudo bem? A gente procura dar uma agilidade maior. Pode ser? Então, iniciando já o ciclo de perguntas, quem tiver interesse, por favor, levante a mão, que vai ser levado o microfone, mas eu já me permito começar com uma pergunta para o Dr. Oscar, que sobre a colocação do Nizam Guanais de que a lição dele de que um problema deve ser resolvido com outro problema, enfim, com um fator que cause o maior alvoroço na população, até que ponto o senhor acredita que a redução da maioridade penal é justamente esse novo problema criado para se encobrir um fato anterior, uma investigação, por exemplo, da MPF? Já que o senhor não tem nenhuma capacidade de entender o que passa pela mente desse cidadão, eu acho que era isso que ele queria dizer, eu concordo integralmente. Faremos uma rodada, então eu começo com essa pergunta, né? A gente faz uma rodada de 5 perguntas. Quem tiver eventualmente interesse. Boa tarde. Dr. Fábio, o nome dele é Tiago, que falou. Tiago, eu sou Isete, sou formadora na Escola de Capacitação e Formação Profissional da Fundação Casa. Eu tenho duas questões. Eu penso que o artigo 227 da Constituição Federal nos conduz a um dos princípios do SINASE, a incompletude institucional. Ou seja, existe um sistema de garantias de direito, o SGD, que não garante o pleno desenvolvimento do adolescente. Então, como podemos pensar a responsabilidade da Fundação Casa nesse processo, diante de um SGD, de um sistema de garantias de direito? Outra questão, como o promotor público da execução pensa a brevidade da medida socioeducativa de internação prevista no ECA? Bom, primeiro a responsabilidade, muito obrigado, Isete, pela pergunta. A responsabilidade da Fundação Casa pela execução da medida socioeducativa e pelo processo socioeducativo é plena. Ela só não é absoluta porque conta também com a participação da sociedade, da família e do próprio adolescente. Um processo socioeducativo ou um processo de reeducação ou ressocialização parte de fatores internos e externos, fatores pessoais e exteriores. É semelhante, a professora Irandi me corrija, com um aprendizado. Aprendizado é uma relação que depende parte do professor, parte do aluno. Não é só o professor. Aliás, talvez a parte maior seja do aluno. Se dedique, que estude, enfim, que se empenhe. Assim também o processo socioeducativo. Agora,
Afora, descontados esses aspectos pessoais que dizem respeito ao próprio adolescente, nós temos a família dele, a sociedade e o Estado. A família, evidentemente, não é parte da Fundação Casa. Mas a Fundação Casa tem influenciado e prejudicado a participação da família, na medida em que a regionalização ainda tem muitas deficiências. Nós temos, doutor Fábio, me ajude, quantas unidades de internação feminina nós temos no estado de São Paulo? Eu não me recordo exatamente quantas. São 3 unidades femininas, uma em Cerqueira César e 2 em São Paulo. Isso implica que adolescentes, meninas estão vindo de Presidente Prudente cumprir medida em São Paulo, muito distantes, a quilômetros de distância da sua cidade, da sua comunidade, não é? E isso é muito prejudicial ao processo socioeducativo, não é? Então, não tem como você promover um processo de socialização, não é? Com uma medida como essa. A Fundação Casa, no atual estágio de regionalização, que no que diz respeito às meninas, é praticamente inexistente. Você tem 2 comarcas no estado onde há mais de 500 comarcas, só 2 estão guarnecidas com unidades femininas, é praticamente inexistente. Com a inexistência da regionalização, como a família vai fazer para se aproximar do adolescente e participar do processo de ressocialização? Essas famílias são, na sua maior parte, humildes, trabalharam duro, de segunda a sexta, de segunda a sábado, vão ter que tomar um ônibus lá de Presidente Prudente, na madrugada do sábado, para chegar aqui domingo de manhã e fazer uma visita. E depois vão ter que voltar no ônibus na madrugada do domingo para chegar lá segunda, direto para trabalhar. Quanto tempo se aguenta numa rotina dessa? Que participação essa família terá? Portanto, também, na parte em que a família tem, a Fundação Casa não tem feito em muito a sua parte. Houve, claro, um progresso e uma regionalização, mas ainda muito deficiente. No que diz respeito à participação da sociedade, eu imagino que a Fundação Casa também tem deixado muito a desejar, na medida em que a participação comunitária, fora as contratações de ONG, é praticamente inexistente ou muito tímida. Acho também que poderia contribuir um pouco mais. Agora, considerando esses vetores, família, sociedade e Estado, na família a Fundação Casa acaba prejudicando em relação à regionalização. Na sociedade dificulta porque não há, de fato, uma participação social nessa ressocialização. Não há, por exemplo, aquilo que a lei exige, plano de egressos. A Fundação Casa não tem plano de atendimento a egressos para reinserir o adolescente no meio social, na comunidade. Como pode ser um plano de atendimento de egresso que é uma exigência do ECA de 1990? Passamos 25 anos, não tem. É santa paciência. Parece que nós não estamos falando da faixa de Gaza. Nós estamos falando do estado de São Paulo. Agora, fora esses aspectos, no que diz respeito exclusivamente à participação do Estado, é 100% Fundação. E a Fundação Casa tem deixado realmente um processo socioeducativo muito deficiente. O microfone está aqui. Só para a gente organizar, então. Quem tem interesse em fazer perguntas? Quantas pessoas? Então nós vamos fazer assim, as perguntas serão realizadas, anotadas, daí as respostas serão consecutivas, pode ser? Então, Falando da brevidade, desculpa, eu não consegui ouvir essa parte que a senhora falou. Eu vou passar o microfone. Para finalizar rapidamente, a finalidade é um dos diversos princípios que orientam o processo socioeducativo. Não é o principal. O principal princípio que orienta o processo socioeducativo é a reeducação e ressocialização, a recuperação daquele adolescente. Este é o principal. Portanto, a brevidade será a brevidade possível
na medida em que o adolescente seja recapacitado a voltar a um convívio saudável na comunidade. E muitas vezes a brevidade tem sido colocada à frente, adiantando-se, como se a brevidade preferisse o interesse do próprio adolescente e a sua recuperação. Não. O principal é a recuperação e o interesse do adolescente. A sua saúde física, psíquica, a sua capacidade de se reinserir de maneira saudável no convívio comunitário. Num segundo momento, isso deve ser feito da forma mais breve possível. Na verdade, Thiago, desculpe interromper, na verdade o princípio da brevidade é um dos princípios que orientam a execução da medida socioeducativa, mas ele deve ser visto à luz do princípio da proteção integral, que é a alma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Então não se trata de devolver esse adolescente ao seu meio no menor tempo possível, mas sim quando ele estiver preparado da melhor forma possível e quando ele estiver preparado para esse retorno. Do contrário, ele se coloca em risco e nós estamos então revogando o princípio da proteção. Veja, é bastante simples. Nós temos que devolver o adolescente pronto. Isso deve ser feito no prazo mais curto que pudermos. Devemos nos empenhar para isso, mas não podemos abreviar essas medidas em prejuízo da qualidade e do bem-estar do adolescente. Bom, meu nome é Valdênia, sou lá de Sapopemba. Estou tão inquieta. Aliás, eu nem sei se eu vou aí te dar um abraço para ver se eu te consolo, porque entregar alguém pronto nesse modelo capitalista neoliberal não existe. Eu acho que a gente está, todo mundo aqui querendo realmente dar o melhor, né? Estamos dando, e eu estou falando isso não é de ironia não, é porque essa é a vontade da gente. Mas, nesse modelo de sociedade que nós vivemos, é impossível falar de uma inserção saudável. Eu sempre digo, o garoto ou a garota recebe uma medida socioeducativa, mas a comunidade não, o sistema não, a escola é a mesma, o nível de desemprego lá é a mesma, né? Então, nós temos que, eu acho que são duas frentes de atuação nossa. Uma é responder mesmo essa questão do enfrentamento contra o rebaixamento da maioridade, mas, concomitantemente, pensar como é que a gente faz desse espaço um espaço para discutir um novo modelo de sociedade. As estatísticas não são minhas, a desigualdade no mundo tem aumentado, né? E nós estamos aqui já aproveitando, está um presente, ouviu? É possível fazer uma leitura mais sistêmica dessa questão do rebaixamento, que a gente viu que a maior parte dos deputados que votaram na comissão responde processos criminais. Vários estão ligados à questão contra o Estatuto de Desarmamento. A gente sabe que é o BIP da segurança privada, que quase não toca, porque como cabe a Polícia Federal, e ela é muito distante do nosso convívio do dia a dia, a gente não toca, né? Mas no momento que vem o rebaixamento, vem a questão das armas, vem a questão da terciarização, a gente sabe o impacto disso, que é o Poder Judiciário, que é subconservador, sai na rua para dizer, nós vamos perder muito a terciarização. Isso vai bater principalmente nas mulheres, porque tudo que vem de ruim a gente pega, né? Mais ruim ainda, e a gente sabe que são elas que estão lá nas varas, com os promotores, com os juízes, na FEBEM. O que é que isso? Então, nós precisamos enfrentar a questão do rebaixamento, mas trazer esses elementos junto, porque eles não estão desconectados. Aí eu queria ouvir um pouco, não é? Como é que a gente vai trabalhando isso? A outra questão de educação, as palavras realmente têm força, acho que trouxe elementos importantes, mas eu fico pensando, todas essas metas, 10 anos, educar para que sociedade? Olha, lá em Sapopemba, escola é controle social de pobre. Para os garotos e garotas de medida socioeducativa, educação é castigo. Eu, como pedagoga, fico pensando qual é a porta de entrada para dar tesão para esse menino ou menina querer ir para a escola. Já que a gente colocou escola, ainda mais agora,
universidade é para entrar no mercado capitalista, e a gente sabe que a maioria vai ficar fora, é dizer, como é que eu estimulo eu participar de uma coisa? Vai me trazer o quê? Educar para quê? Para que modelo? Né? Então, como é que a gente faz esse diálogo? E aí, porque o que acontece? Eu fiz muitos relatórios e o juiz ficava bem contente, promotor, quando a gente colocava, está estudando. Mas não está estudando porque vai ter um futuro melhor, está controlado, isso é onde ele está. Então, como é que a gente vê a escola na perspectiva de um novo modelo de sociedade? Eu queria encaminhar minha questão, eu sou a Roberta, do Centro de Convivência Gracinha, do Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente do Butantã, já me apresentei de manhã. E a minha questão vai no mesmo sentido que a da Valdene, assim. Então, acho que a questão que está colocada aqui hoje é da disputa de concepção de sociedade. Acho que essa que é a questão que ela é anterior, inclusive, à redução da maioridade penal. Né? E quando a gente está falando de educação inclusiva, é isso, é uma educação lá na ponta, o doutor Thiago, né, o Fábio, um dos dois, falou, são mais ou menos 70 adolescentes por unidade, por cela, sei lá o que chama lá na Fundação Casa. Na escola não é diferente, eles estão com 40 em sala de aula com um professor, né? A escola que ainda está discutindo se no regimento interno dela, ela vai colocar explicitamente que ela pode expulsar, porque a expulsão velada ela já acontece das unidades escolares. É o que tem de mais cruel nessa vida nua, né, da fala do Agamben e tal, é que esse menino já é o descartável, né? Esse adolescente, essa adolescente, ele já é o descartável. E a única forma dele entrar no nosso sistema, que não quer, é por meio da punição e é por meio da inclusão no sistema. Né? Esse sistema que a gente está dizendo, olha, é muito pouco a gente deixar ele preso lá 3 anos, vamos colocar ele logo lá na penitenciária para ele ficar mais tempo fora da sociedade. Então, o critério punitivo aí está muito forte, né? Que é o do exemplificar, não sei se está exemplificando, mas punindo efetivamente, ele está e ressocializando de forma nenhuma. E aí a doutora Irandina, a professora Irandina trouxe o plano decenal da educação, mas a gente tem o plano decenal de direitos humanos para criança e do adolescente, que aqui na cidade de São Paulo é um parto para fazer conferência. E a gente vê muito pouca atuação dos membros da justiça, promotores, defensores públicos nesse espaço. Que aí quando os meninos estão lá brigando, porque das metas, um dos objetivos é exatamente o protagonismo juvenil, é os meninos trazerem a demanda deles, é dizer, olha, quais são as políticas públicas que são óbvias que estão faltando, a gente não tem respaldo, não sacrifício para os meninos participarem. Ainda tem essa visão de que conferência, então esse espaço democrático que o doutor Renato falou tanto de manhã, né, apesar da participação, da democracia participativa, a gente tem muito poucos conselhos tutelares pouco estruturados, a gente vai ter aí a primeira eleição nacional de conselhos tutelares, mas ali na ponta está super desestruturado. Então é nessa questão, esses dados que são importantes que a gente viu hoje, né, e que eles corroboram com a nossa sensação de quem está lá na ponta com o menino, né, que nos dados oficiais aparecem os meninos de violência, mas não aparecem os meninos que foram executados nos autos de resistência. Esses não estão aparecendo nos dados. Esses que aí nem chegam a entrar na Fundação Casa, porque a polícia lá, super autônoma, está dando conta dele lá na periferia, ele bate lá na porta da mãe dele. Né? Então, esse é o espaço de conferência que a gente tem para discutir efetivamente política pública, para conferir, para cobrar. E nesse espaço a gente tem pouca participação. Então é anterior que a gente tem que cuidar da política pública no geral. Depois que ele chegou na Fundação Casa, ele já chegou porque todas as outras estão estouradas. Eu vou tem mais aí mais profundo, tem inscritos interessados? Né? Então tem aqui e aqui, então nós vamos dividir. Boa tarde, meu nome é Valdson. Eu hoje faço parte do movimento contra a redução da idade penal de São Paulo e da Frente Nacional
contra a redução da maioridade penal. Até o dia 8, que se passou, eu estava conselheiro tutelar e coordenador da Comissão de Acompanhamento das Medidas Socioeducativas pelos Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo. Isso de 2011 até o dia 8 agora. O Estatuto traz de que a atribuição dos conselhos tutelares, de que é uma atribuição dos conselhos tutelares e uma atribuição do Ministério Público a questão da fiscalização nas unidades da Fundação Casa e do atendimento em geral. E a gente escuta se dizer aqui hoje, de toda a defasagem de que está o atendimento socioeducativo, tanto da Fundação Casa como em meio aberto, por conta do sucateamento que vem acontecendo. Enquanto coordenador, os 3 anos que eu estive na comissão, a gente fez diversas denúncias a este Ministério Público, relatando tudo aquilo que a gente via na Fundação Casa, né, os depoimentos dos adolescentes, a falta de estrutura física. A gente chegou a serem registrados boletins de ocorrência encaminhados para cá, devido a gente se deparar com um adolescente machucado na Fundação Casa, onde os diretores chegaram a dizer de que esse adolescente não foi socorrido porque a gente não conseguiu a escolta da Polícia Militar para acompanhar o adolescente para o hospital. E tudo isso a gente tem, a gente relatou no Ministério Público, né, durante esses 3 anos, que a gente nunca obteve resposta, né, do Ministério Público, se algo era feito com essas denúncias, se isso era apurado, que encaminhamento era dado. Bem como a gente sempre convidou o Ministério Público a participar e a acompanhar junto com os conselhos da fiscalização, uma vez que também eles têm essa atribuição. E durante esses 3 anos, uma promotora um dia me ligou no conselho e disse que ela não poderia participar porque ela tinha uma outra atividade, mas foi a única resposta de tudo que a gente teve. Então assim, o Ministério Público, enquanto órgão fiscalizador e tendo ciência de tudo isso que ocorre, da maneira como está sendo o atendimento, o problema que tem na educação. Eu estava anteriormente, infelizmente não pude estar aqui de manhã, numa audiência pública que ocorria na Câmara Municipal, onde um adolescente na mesa, o adolescente colocou de que na unidade em que ele esteve, quanto à educação, ele ficava pintando desenho. Né? A aula dele era ficar pintando, fazendo alguma atividade, de que a escola dentro da Fundação Casa era aquilo. E nas fiscalizações a gente se deparava com isso. Então assim, o que o Ministério Público consegue atuar, o que foi feito, o que se pensa em fazer, se algo foi feito. Uma outra coisa, o Estatuto ele traz de que as entidades que atendem adolescentes, eles têm que ter inscrição nos conselhos municipais, da criança e adolescente, nos conselhos estaduais. A gente sempre questionou o Conselho Municipal de São Paulo quanto a isso. O Conselho Municipal nunca respondeu aos conselhos tutelares da cidade de São Paulo se a Fundação Casa tem, né, vamos dizer aí, a autorização do Conselho Municipal para funcionar. Informalmente a gente sabe que não, mas eles nunca responderam. Isso também foi relatado pelo Ministério Público. Isso não acarretaria uma irregularidade para o funcionamento da Fundação Casa hoje? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Roseli. Antes de qualquer inscrição, eu sou psicóloga de formação e educadora. Sou uma militante da área da infância e da juventude há mais de 20 anos, né? E eu falo isso porque atualmente eu estou na Fundação Casa, assim como esteve um dia o professor e doutora Irandi, assim como esteve Lourdinha Trace, Isa Guará, grandes nomes, né? Estamos hoje nessa condição de pessoas sérias que atuam na Fundação Casa, junto com vocês, com todos nós, aliás, né, aqui, estamos aqui, de fato, porque viemos para uma discussão séria, e eu só queria fazer uma colocação. Me surpreende muito, né, que as diversas instituições estejam aqui se agredindo, ao invés de discutirem seriamente uma questão tão profunda e tão perigosa, né, que é a questão da mudança da maioridade.
assim como todos vocês, estamos todos no mesmo barco e me surpreende muito que a gente perca tempo com acusações que talvez tenham fundamento, talvez não tenham, enfim, não é essa a questão. Penso que não estamos aqui para isso. Desculpe, me sinto indignada, como sempre me senti com várias questões da infância, trabalhei em abrigos, trabalhei em vários locais e muitas instituições falham com o SINASE, falham com o ECA e falham na sua atuação com a criança e com o jovem. Então, assim, penso que ao invés de nos acusarmos, poderíamos aproveitar melhor o tempo para trocarmos aí propostas positivas para uma discussão séria em São Paulo e no Brasil. É só isso. Queria aproveitar o ensejo dessa sua colocação, né, e dirigir a palavra ao professor Oscar e ao Jefferson, para que a gente retome, então, a questão que nos propusemos hoje. E eu vou fazer uma provocação, que é um argumento do outro lado. Tá? Qual seria o argumento jurídico para a questão da cláusula PETA, por exemplo? Que a Constituição ela não proíbe, né, um critério objetivo de idade, né? Isso não ofenderia a cláusula PETA, mas sim o que ela exige é um regime diferenciado, né, para pena e medida socioeducativa, tratamento diferenciado. Então essa questão da idade, ela não estaria incluída no direito fundamental. Então como, né, gostaria de ouvir como rebater esse argumento, eu acho que essa é uma questão. E do ponto de vista da justiça, né, o que a sociedade coloca também, indignada, é a questão da impunidade. Então o adolescente infrator tem consciência do ato que ele está praticando, ele sabe o que ele está praticando, e por isso ele deve ser punido. Essa sensação de impunidade que pode gerar mais violência, teria um efeito simbólico, né? Então seriam essas duas colocações assim, de como, né, você teria, né, essas críticas, ou são os fundamentos, né, das pessoas que defendem a redução da maioridade penal, como vocês colocariam. Então peço então. Obrigado, Roberto. Deixa eu. Tem só mais uma inscrição, né? Só mais uma e daí finalizamos? Boa tarde. Eu sou uma egresso. Passei 5 anos no sistema. E eu vim aqui por causa que isso me interessa muito. Porque só de quem passou por lá dentro é que pode também dar uma luz no fundo do túnel. O que eu quero só, sem me explanar muito, que eu sei que está todo mundo atrasado, é o seguinte: como que nós vamos fazer para essa metade da população, mais da metade da população, são 90 e tantos %, a favor dessa redução? Só que o povo, acho que a gente é tão invisível, como da primeira vez falaram, o povo de carceragem, presos, tanto faz de semiaberto como fechado, como também de menores, como de crianças. Então eu venho perguntar aqui a vocês, o que nós vamos fazer para modificar esses 90 e tantos %? É simples, vocês não enxergaram essa invisibilidade que são as pessoas detidas. As pessoas detidas são 700 mil, é muita gente. Todas as pessoas que estão presas hoje têm filhos. E por mais bandidão que a pessoa seja, ela jamais vai querer ver o seu filho no crime. Não existe essa coisa de passar de pai para filho. Existe sim, de um lado. Mas tem muita gente, eu fiquei 3 anos e meio dentro do fechado, na cadeia de Santana, na penitenciária feminina. Então eu posso dizer de garantia que eu só convivi com mulheres com acima de 3 filhos para cima. Todos estavam em fundações casa, em albergues, e tudo isso junto, a gente para e pensa, caramba,
por que não conversar com essas pessoas que realmente, olha, que não querem mais ver seus filhos grátis? Porque eu acho assim, a gente pode até pagar o erro que fez, só que a justiça, ela vira as costas. Ela vira as costas para quem é egresso, para quem está dentro da cadeia, para quem está no semiaberto. Então, o negócio não é, vamos lá resolver o problema da infância. Por quê? Porque eu acho que as responsabilidades têm que vir dos pais. Porque todos nós não somos filhos de chocadeira. Todo mundo nasceu com mãe e pai. Então, por que não pegar esse gancho dessas 700.000 pessoas para ir contra essa maioridade penal? Eu acho assim, não que eu queira exultar, que lindo, eu passei por um sistema. Mas eu agradeço ter passado por esse sistema, porque só assim eu consegui ver o outro lado. Porque antigamente, acho que se falasse para mim, eu ia falar, não, enfia lá na cadeia. E hoje não. Hoje eu tenho outra visão. Acho que o problema da discussão da maioridade com as pessoas que nunca passaram por uma cadeia, nunca tiveram filhos na cadeia, é muito fácil, eles sempre vão dizer não. Agora, por que vocês não olham, assim, desculpem, sabe, gente, eu não sei palavras assim mais sérias, mais pomposas para falar, mas por que vocês não se viram para olhar os oprimidos realmente? Porque não adianta só consertar uma criança lá embaixo, se ela não tem o pai e a mãe lá. Tanto é que eu estou numa luta de uma ressocialização através de tornozeleiras, sabe? Para quê? Porque a gente fica nas tornozeleiras lá dentro do sistema, num semiaberto inexistente, que diz que vai ser o semiaberto, e não é nada disso. Eu passei 2 anos indo e voltando de um sistema que em um ano eu saí 25 vezes. Você não acha pouco para ressocializar? 5 saídas temporárias, em cima de como que você vai ressocializar um filho em 3 dias? A proposta minha, eu sei que não tem nada a ver, mas eu sou oportunista. Como o rapaz sou oportunista de achar e falar o que ele achava de tantas vezes que ele chegou no Ministério Público, tal, e as pessoas negaram voz, como diz na malandragem. Eu falo hoje aqui por mim. Então, porque vocês nunca vão ver um RA, um ex-cadeieiro, nesses lugares. Porque nós somos que nem cabeça de, como fala? De bacalhau. A gente sabe que existe, mas nunca vê. A gente sabe que muita gente sai da cadeia, mas ninguém volta para a luta. Não vai para a luta por quê? Medo. Agora, eu acho assim, eu sou muito corajosa de estar aqui no meio de vocês, todos que são pessoas honestas, pessoas que praticam a sociedade, mas eu vejo que as próprias pessoas que estão aqui, que têm um poder, eles viram as costas não que vocês entendam, eu não quero malhar as pessoas que estão aí, olha, eu venho aqui e escuto coisas assim boas, que acabam abrindo uma mente, para mim. Porque eu sou uma pessoa, assim, de chapéu atolado, como diz na justiça. Eu só sei que são demoradas, são inexistentes, são abandonados. Então, eu acho que já tem que pegar essas pessoas abandonadas para ir para frente nessa redução de pena. Muito obrigada. Obrigado pelas perguntas. Eu vou fazer uma proposta para os expositores e para os debatedores, de que como várias perguntas elas não foram dirigidas diretamente a alguém, foram alguns comentários, então que nós encerremos cada um fazendo uma breve colocação de 3 a 5 minutos cada um, né? E eu, sim, no máximo, o Bruno está lembrando, e eu rogando pela capacidade de síntese de cada um, tudo bem? E depois partirmos para a fase final do encerramento e deixando já a banca à disposição para os eventuais compromissos posteriores. Tudo bem? Professora Lavínia, podemos começar com a senhora? Sim? Depois da fala... Como é seu nome? O meu nome? Bom,
conheço por Tempestade. X-Men. Sim, porque, deixa eu só explanar uma coisa aqui, que eu acho que é importante, que eu deixei de lado. Não tem problema, eu vivo. O caso é o seguinte, eu trabalhei 3 anos e 6 meses dentro da judiciária da PE de São João. Então foi 3 anos e meio de rajada de fuzil em cima da direção, em cima de promotoria, em cima de FUNAR. Pusemos assim, 3 advogados da FUNAR na corregedoria. Quer dizer, existem várias coisas que eu não estou falando assim só com uma lei. Eu tô sendo oportunista de pegar o gancho da maioridade, da redução, para mim depois saber tudo que vocês trabalharam, para vocês trabalharem na proposta da ressocialização das tornozeleiras. Então eu estou sendo oportunista, mas o meu nome é Tempestade. Vocês não vão conseguir achar meu nome com Tempestade, eu te garanto que todo mundo sabe quem é, entendeu? Porque eu sou cabeça de bacalhau com a cabeça, então eu fui tudo quanto é coisa, assim que fala. Fui na faculdade de São Francisco, que o Maurício, aquele professor da criminologia da USP, abriu para mim cada 15 dias para formar a lei, vamos dizer assim, o anexo da lei, né? Acho que eu estou falando besteira pra caramba, mas acho que é um anexo das leis da tornozeleira, que já está dentro da LEP. Então é importante, essa aqui é o que é LEP. Obrigada. Você vai falar alguma coisa? Eu vou ficar para responder. Bom, então depois da colocação da colega, eu chamo de colega porque eu acho que esse lugar de ocupar a mesa é sempre muito incômodo, né? Porque a gente ocupa o lugar de falar, de trazer um conhecimento, mas no fundo, cada um do lugar que ocupa, né? O Bakhtin, que é um filólogo russo, ele vai falar isso, ocupa um lugar único na existência, né? Que só você pode ocupar pelas situações, pelas experiências que você viveu. Então aqui cada um está dizendo algo, está trazendo algo aqui para o debate da experiência vivida, né? Alguns da academia, alguns da prática lá socioeducativa e outros do sistema. Né? E aí eu me sinto tocada e fico solidária também à sua fala e à fala de outros colegas aqui que foram trazendo questões, né, que acho que são sempre difíceis de colocar com relação à sociedade em que a gente vive. Né? Quando eu faço a opção de trazer a reflexão do Vygotsky, né, e falar de idade, falar de idade relacionada à sociedade, falar dessa definição de idade, na verdade, colocar um olhar, um foco, né, um intuito de colocar o olhar para essa sociedade. Será que não é o momento da gente se perguntar, da gente rever as nossas concepções que se explicitam em discursos e práticas? E aí não é só a palavra, é o discurso que faz sentido, que afeta a prática e que entra na guerra de sentidos. Porque a gente está aqui produzindo sentidos, produzindo discurso, a gente faz isso na academia também, né, nas pesquisas. E a gente, com esses discursos que produz, que vão transformando as práticas, a gente vai mudando, né, vai criando aí estratégias para enfrentar essa questão e aí encarar esse debate, né, da redução. Porque a gente está vendo um discurso muito pronto de 90% de uma sociedade que defende e o outro lado. Né? O que a gente pode dizer e como enfrentar e como fazer mesmo, fazer frente mesmo a isso que vem se produzindo. Concordo, em diferentes setores, em diferentes campos. E aí quando você fala do sistema de garantia de direitos, é isso que a gente se coloca o tempo todo. A escola, por exemplo, fica muitas vezes, não se vê dentro desse sistema. E aí a necessidade da gente debater e da gente colocar isso na pauta de discussões. Quando a gente está lá para educar um menino, quando a gente está lá para ressocializar, ou para exarar um parecer, ou né, qualquer coisa que seja, qualquer ação para com esse menino, implica uma concepção de desenvolvimento desse menino. Como é que eu entendo? Porque se eu entendo que é aquela velha história do pau que nasce torto, né, o que eu vou fazer? Né? Se eu entendo que esse menino já nasce assim, já é mau lá por natureza, ou se ele foi produzido num meio que é deficiente, que é carente, que é pobre, então que tipo de educação e que tipo de socioeducação eu vou propor para esse menino, para esse adolescente ou para essa adolescente? Então acho que aqui o que a gente está fazendo pode ser pouco, né, ainda, mas a gente está aqui em busca de munição mesmo para entrar nessa
sentidos que a gente vê que está sendo produzida aí nessa mídia. Aí eu me pergunto, então, e aí eu coloco isso, né, se não é questão, né, da gente começar a questionar essa sociedade sobre a sua idade de responsabilização, né? Qual é a idade de responsabilização social? Né? É só o adolescente ou é a sociedade que tem que ser colocada em questão? Né? Acho que é um pouco isso. Eu ia pedir para apurar um pouquinho a fila, que eu tenho que sair. Deixa eu tentar responder muito rapidamente as duas coisas que me foram colocadas. E o Thiago também tinha me feito uma pergunta semelhante, né? Do Thiago mais a queima-roupa. Mas e se fosse um plebiscito? Poderia haver uma alteração? Né? O Jefferson também discutiu isso aqui. Veja, perdão também um pouco por colocar essa questão nessa hora, mas o Roberto me faz. O que justifica uma intervenção de 11 pessoas que não foram eleitas, que anulam uma decisão da maioria, seja ela a maioria dos representantes do povo do Congresso ou mesmo de um plebiscito, né? O que autoriza isso? Acho que nós temos duas respostas dentro da teoria constitucional. A primeira delas é quando a decisão da maioria, ela, em alguma medida, afeta de maneira desproporcional uma minoria. Tá? Quer dizer, a maioria usa da sua força de maioria, portanto, usa da democracia para, em alguma medida, violar os direitos da minoria. Por que a gente ficou tão preocupado com isso? Porque o nazismo, em alguma medida, foi isso. Quer dizer, todos os atos, a lei de habilitação de 1937 do Hitler é um plebiscito, onde a maioria da população autorizou o Hitler fazer uma série de coisas com os judeus. Tá? Então, o que se concebe a partir da Segunda Guerra é um mecanismo para tentar proteger a minoria de eventuais consensos sociais da maioria. Pergunta: os adolescentes são uma minoria? Constituem uma minoria? Tá? Veja, minoria não é simplesmente um elemento numérico. Porque o Supremo, quando declarou inconstitucional a emenda 20, porque ela criava vamos dizer, um ato que gerava desproporcionalmente sobre as mulheres um ônus no mercado de trabalho, mulher não é minoria. Mulher não é minoria. Tecnicamente, mulher é majoritária no país. Né? Qual é o conceito de minoria? É um grupo que, independentemente do seu valor numérico, ele tem algum histórico de discriminação. Bom, e aí eu gostaria de voltar à sua colocação como a da senhora. Você usou várias vezes, né, a ideia de que há um conceito de que o jovem é um marginal, a marginalização do adolescente ou da invisibilidade do adolescente. Claramente, se nós temos uma maioria dos cidadãos adultos que entende que a grande responsabilidade pela avalanche criminal no país é culpa dos menores, tá? Sendo que estatisticamente isso é descomprovado da maneira mais cabal possível, claramente eles constituem politicamente numa minoria discriminada, ao qual a maioria está impondo uma violação de direito. Então, o Jefferson me cutucava e disse: mas esses precedentes do Supremo são meio fraquinhos. Talvez o Supremo tenha julgado errado esses três casos. E se ele julgou errado esses três casos, pode ser que ele acerte agora e não declare que os 18 anos são a cláusula pétrea. Eu assumo, o argumento do Jefferson pode até ter sentido, e pode até estar certo. Independentemente disso, me parece que o Supremo deveria declarar inconstitucional uma emenda. Por quê? Porque a maioria da população brasileira, não sendo capaz de respeitar os direitos da minoria, que são jovens, ela usa do seu poder de maioria para expropriar os jovens do regime jurídico que lhe dá algum tipo de proteção.
Então ela seria inconstitucional neste sentido. Esse é o meu argumento, vamos dizer, de impactor. Esse é o argumento que eu tenho, que eu formo para mim mesmo. Essa é a violação. A violação é porque a maioria está extorquindo uma minoria que não tem como se defender no campo democrático. Não só porque ela é tecnicamente minoria, numericamente, como ela é discriminada historicamente. E nós temos 1000 comprovações disso. Tá? É como se ela fosse judeus na Alemanha, como se ela fosse ciganos na Hungria, como se ela fosse negros na Colômbia, ou seja, ela é uma minoria tradicionalmente discriminada como se fosse negro nos Estados Unidos. Então, se hoje houvesse uma norma nos Estados Unidos que os negros não têm mais direito a isso, ainda que aprovada democraticamente, quer dizer, é inconstitucional, porque a maioria está abusando do seu poder majoritário para retirar direitos de uma minoria tecnicamente discriminada. Então esse é o meu argumento, não precisa concordar, mas é o argumento que eu acho que a Constituição nos favorece. Em relação à questão mais difícil, Roberto, eu acho que essa, eu não respondi na minha fala, porque também já estava recebendo notificações dentro de 5 minutos, né? Como é que a gente pode a discussão sobre a justiça? Porque, de fato, nós sempre perdemos a discussão quando é a dona Maricota que diz: mas a minha sobrinha foi morta por um marginal de 17 anos, que ficou lá 18 meses, ficou 24 meses depois. Como é que nós reagimos a isso? Eu diria o seguinte: essa é uma pergunta que não tem resposta jamais que vai satisfazer a dona Maricota. Não vai. Todos nós que já perdemos algum ente, nunca será feito suficientemente justiça. A dona Maricota tem razão, porque a dor dela não é mensurável. E nem a pena restitui. Se a pena fosse de 30 anos, a sobrinha não ia estar viva, etc. Então, essa é uma discussão dificílima. O que eu acho que nós poderíamos fazer para melhorar? E aí, talvez muita gente no auditório vai ficar muito desagradada comigo, mas mesmo assim eu vou falar. É que o meu amigo Garcia Mendes, que é um bom jurista, que foi um dos articuladores e construtores do Emílio Garcia Mendes, do ECA, que você fala, nós montamos um eufemismo muito grande. Nós não dizemos que é pena, nós não dizemos que é punição, nós dizemos que é uma medida socioeducativa maravilhosa, aguardando no final do túnel o garoto que comete um delito, às vezes, muito grave. Ao dizer isso, nós alimentamos aqueles que dizem que há impunidade. Porque se você for ver o que acontece dentro da Fundação Casa, ou de qualquer reformatório, em qualquer lugar do mundo, é uma punição com restrição de liberdade, portanto, a pena. Né? Eu acho que nós ganharíamos muito no debate se nós tivéssemos, ao invés de nós chamássemos justiça juvenil, justiça criminal juvenil, tem pena sim, está dito lá qual é a pena, até o devido processo legal teria que ser muito mais rigoroso, quer dizer, hoje nós temos um devido processo legal que nós sabemos que é falho, né? Por quê? Na casa do Ministério Público eu digo isso porque o Ministério Público tem um papel ambíguo, ao mesmo tempo ele é protetor e ele é o acusador, não é a mesma figura que se confunde, mas institucionalmente essa confusão. Então eu acho que nós criamos uma armadilha. Eu adoraria que nós transformássemos a linguagem do ECA, dizer, olha, existe sim um direito penal juvenil, aqui estão previstas as penas, isso restringiria a discricionariedade, seja do juiz, do Ministério Público e do aplicador, do gestor da casa, da FEBEM, o que quer que seja, e nós saberíamos se o menino comete um furto, ele pode ficar até o máximo de tanto, se ele comete um homicídio, ele pode ficar até o máximo de tanto, e ele estaria sendo punido. E essa medida punitiva talvez gerar. Então essa é a minha resposta, que eu acho que melhoraria o nosso ambiente se nós tirássemos o eufemismo e transformássemos o que é em um nome correspondente a ele. Eu vou ter que correr um pouquinho, talvez eu consiga voltar. Bom, tive a honra de ter o Oscar como meu orientador de mestrado, então sempre muito agradável revê-lo. Eu vou ser muito breve. Eu acho que o debate é intenso e acho que nós temos que ver como um país de contradições. O Brasil é interessantemente um país de contradições.
estamos todos comovidos porque mais um brasileiro foi executado na Indonésia por ter sido condenado por tráfico de drogas, né? E por outro lado, então, nos comovemos com a imagem, né, dele que injustamente está tendo ceifado a vida, mas por outro lado lutamos para redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal que alguns defendem que 16 não é o suficiente, tem que vir mais para baixo, né? Tem que vir bem mais para baixo, mas da mesma forma que defende vir bem mais para baixo, levanta a voz toda vez que isso, e levanta-se com grande violência toda vez que alguém ousa falar em dar à mulher o direito de fazer o aborto, né? Então também é uma contradição enorme, né? Então um país de contradições gigantescas, e o debate muitas vezes ele acaba saindo do aspecto racional, do aspecto técnico, do aspecto que deveria estar, vai para o campo das paixões, e no momento que em alguns momentos me parece que a vingança, né, estatal contra as pessoas que cometem algum tipo de delito, e no caso específico não é nem delito, né? A sociedade atual parece que elegeu o adolescente como o responsável por todos os males que afligem a sociedade. Então acho que esse é o processo. Acho que nós temos muita luta pelos próximos meses, né? Também, falando um pouco do que o Oscar falou, desde que surja outro culpado também, que se surgir outro culpado, da mesma forma que se foca em alguém, se desfoca em outro. Como foi dito, a redução da maioridade penal veio num momento bastante oportuno para tirar os holofotes da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, promovida pelo Ministério Federal, junto com a Polícia Federal e com a Justiça Federal, chegou perigosamente para alguns perto de políticos influentes atuais, e coincidentemente nesse momento em que a Lava Jato se aproxima de figuras ilustres do nosso parlamento, a redução da maioridade penal surge com toda a força e o debate de intensidade, e aí já se para de falar, né, de quem foi visto, né, foi surpreendido com recursos públicos na meia, na cueca, em todos os lugares que já decidiram colocar dinheiro. Então acho que esse é um momento. O desafio é grande. Fico contente em ver que estamos pelo menos unidos, e ver que nós conseguimos discutir sobre o tema, né? Eventos como os de hoje demonstram que nós estamos amadurecendo no debate, amadurecendo na visibilidade, até porque notamos que existem outros problemas. Várias das intervenções foram no sentido de que, tudo bem, tem o problema da redução da maioridade penal e o discurso, mas nós temos que começar a discutir um pouco antes disso, discutir o sistema como um todo, discutir a sociedade atual. Então acho que esse é um bom momento de reflexão para que nós possamos avançar como sociedade. Acho que o Brasil tem que debater muito mesmo, porque acho que é aí que nós vamos ganhar maturidade para melhorarmos como cidadãos, melhorarmos como sociedade, melhorarmos como país. Então agradeço mais uma vez o convite e espero ter podido colaborar com o debate. Muito obrigado. Professor Elandim. Bom, o intuito desse nosso debate foi justamente esse. Desfocar o que a mídia, de modo geral, a sociedade, parte da sociedade, que não é a sociedade como um todo, parte da sociedade também, vem trazendo foco de que os adolescentes não são responsabilizados. Então, o foco do nosso debate, nesse dia de hoje, pelo menos na nossa ideia, foi de que nós tínhamos que inverter a lógica. Portanto, pegar a nossa ampulheta e virar a nossa ampulheta diferente, né? Para que a gente pudesse contar no tempo da ampulheta que a grande questão hoje, que se volta de novo como um fora de sanfona, o rebaixamento da idade penal e outros endurecimentos da legislação, não cai no foco principal. Que o foco principal é a desresponsabilização do Estado sobre o adolescente em conflito com a lei. Nem vou tratar de crianças e adolescentes, mas sobre o foco que nós estamos discutindo aqui. Todos nós aqui temos uma militância muito grande em relação à defesa dos direitos da infância e da juventude nesse país. Nós sabemos
o quanto foi duro a gente introduzir na Constituição da República o artigo 227, 228 e 204, considerando inclusive o 204 a nossa mobilização popular nos espaços democráticos de discussão sobre temas referentes à infância e à juventude. E nós fomos bombardeados durante esses anos todos, em que nós não criamos uma lei para defender crianças e adolescentes. Na verdade, nós instituímos um projeto de sociedade quando nós aprovamos e elaboramos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos que conviver nesses quase 25 anos de que a nossa lei era uma lei tecnicamente imprópria, porque ela foi feita por nós, por milhares de mãos. Inclusive, nós sabemos que esse debate é nacional, e esse debate, inclusive, de inversão do paradigma da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral, que se não fosse as escolas desse país, a educação desse país, os estudantes desse país, os movimentos sociais, as instituições, porque nós fazíamos os chamados projetos sociais, quer dizer, se não fosse Pastoral do Menor, República do Pequeno Vendedor, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, se não fosse o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Espírito Santo, nós nem sequer estaríamos aqui hoje debatendo a questão da redução da idade penal ou do aumento do tempo da internação. E todos nós sabemos que nós carregamos ainda nas nossas costas essa pecha de que nós fizemos com o Estatuto da Criança um projeto de sociedade. Portanto, mais do que uma lei, porque na verdade nós até hoje levamos essa pecha de que nós protegemos adolescentes que não deveriam ser protegidos. Então, acho que o intuito desse nosso debate é dizer, olha como estávamos certos. Quando nós tivemos a Constituição da República 227 e 228, um ano depois nós já tínhamos uma PEC de alteração da idade mínima de responsabilização penal. Quantas PECs nós tivemos? E hoje nós estamos de volta com uma PEC que simbolicamente, eu acho que a gente até deveria repensar. O número é 171. Ela é de 1993, quando o Estatuto é de 90. Eu fui do Conselho Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente em 1992, 1994, primeiro conselho desse país. E vocês sabem, nós aqui, inclusive a Valdênia sabe muito bem, né, Valdênia? Como foi duro no estado de São Paulo para a gente criar o Conselho Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes, aqui em São Paulo, em plena, vamos dizer assim, plena democracia não dá para dizer, mas numa democracia. Nós tivemos problemas gravíssimos do ponto de vista pessoal, de dizer para nós, estão pegando o seu filho lá na escola, eu sei até onde ele estuda, em que creche ele está. Que história é essa que vocês vêm dizendo aqui, que nós vamos fazer o Conselho Estadual do jeito que o Estatuto diz, porque isso é um projeto de sociedade. Então eu só gostaria que a nossa reflexão aqui hoje, e outras que nós devemos fazer, porque eu acho que nós não devemos deixar essa comissão especial que está aí para rever se vai poder alterar ou não. Nós devemos todos os dias, todas as horas, nos lugares que nós estamos, todos os dias fazer um encontro para ficar debatendo essa questão e focar no que mais nos interessa, na desresponsabilização do Estado brasileiro frente aos direitos assegurados, tanto na Constituição da República, quanto no Estatuto da Criança e agora pela lei regulamentadora do SINARS. Então eu gostaria de chamar todos vocês para que essa chama fique acesa, como ela ficou acesa
no período de 88 a 90, quando a gente buscou o Estatuto da Criança como um projeto de sociedade. E eu acho que a gente tem que continuar defendendo esse projeto de sociedade. Do mesmo jeito, eu acho, porque hoje eu estou aqui numa condição de falar de educação, né? Porque a gente fala de tanta coisa, né? Mas hoje de educação, eu sugiro que a gente vá para as ruas e diga que a educação, a saúde, a justiça, a segurança, as demais políticas, elas não foram cumpridas. Por isso que esse é o nosso contraponto. Mas especialmente eu quero dizer, sem a educação, não importa se ela está desse jeito ou do outro jeito, mas eu acredito que à medida que a gente vá para a rua e a gente apoie uma educação escolar de qualidade, nos preceitos de liberdade, de construção criativa e inovadora, não importa, é a sociedade que eu tenho aqui agora, nesse exato momento. E eu não posso pensar que eu teria que fazer de outro jeito, é essa que eu tenho. Antônio Gramsci já diz, nós temos que atuar nas brechas que o Estado nos permite. E essa é a brecha que nós temos, então eu conclamo todos vocês que a gente continue defendendo o nosso projeto de vida, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já foi totalmente, foi boa parte reformulado, porque ele traz um projeto de sociedade. Doutor Thiago. Bom, primeiro eu concordo com a senhora aqui, que disse que o objetivo de todos é comum. O objetivo não é ficar aqui, afinal de contas nós estamos aqui todos reunidos por um mesmo ideal, né? O de que somos contra a redução da maioridade penal, não é isso? É isso que nos une. A minha proposta é de que não só nós nos manifestemos contra a redução da maioridade penal, mas nós nos manifestemos favoravelmente a um processo socioeducativo como a lei determina. Essa tem que ser a nossa luta, em todos os sentidos. No começo aqui, quando eu falei, disse que a sociedade tinha diagnosticado um problema de insegurança, impunidade e crescimento da violência que era verdadeiro. E é. Inegavelmente, eu não estou dizendo que é culpa dos adolescentes, mas existe. Nós temos um padrão de insegurança. E disse que de toda a rede envolvida com isso, educação, saúde, deslocava a problemática para a questão jurídica, especificamente da idade penal. Não foi isso que disse para vocês logo no começo? Por quê? Porque é isso que nós viemos aqui discutir. É claro que o tecido social é composto de uma série de células e que todas elas estão ligadas. O modelo econômico influencia em tudo. O modelo social influencia em tudo. O nível de educação influencia em tudo. Todas essas questões são correlacionadas. E sendo correlacionadas, vão, claro, repercutir umas nas outras. Mas nós não temos aqui hoje tempo de discutir tudo de tudo. A gente se focou na questão da maioridade penal. Falta educação? Claro que falta. Falta saúde? Claro que falta. Quantos adolescentes não praticam atos infracionais porque não tiveram um acesso a um nível de saúde mental adequado? Às vezes não foram nem diagnosticados. Se fossem de classe média ou de classe alta, teriam sido. Agora, veja, nós nos focamos na discussão da maioridade penal e na defesa do processo socioeducativo. Por isso, as minhas críticas ao atual processo socioeducativo. E críticas por quê? Porque o processo socioeducativo, a meu ver, e posso dizer pelos colegas de promotoria que visitam bimestralmente, senhores, nós visitamos todas as unidades da capital, todas. O processo socioeducativo não está sendo cumprido como a lei determina. E essa não é uma questão de rivalizar, é uma constatação. A cada 2 meses nós vamos dar, é uma simples constatação, gostem ou não.
não está sendo cumprido. Há muitas falhas e nós temos proposto correções. Nós fizemos aqui um relatório estatístico da infância e juventude. Nós somos promotores de execução de medida socioeducativa. Acho que foi a colega ali que perguntou, né, das estatísticas. É com isso que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos com crime. Nós trabalhamos com execução de medida socioeducativa. Então, a nossa estatística é de execução de medida socioeducativa. Nós não temos condição de nós dois resolver o problema do mundo. A gente tenta fazer a nossa parte. Tem um monte de outras estatísticas que deveriam ser feitas. Nós estamos tentando trabalhar naquela que nos cabe. Ah, mas precisa ver o tanto de adolescentes que são mortos pelos policiais, precisa ver o tanto de adolescentes que são agredidos por policiais, precisa ver o tanto de adolescentes que são alvo do tráfico de drogas. Tudo isso é verdade, mas veja, nós não vamos dar conta de tudo, a gente não tem perna para tudo isso, pessoal. Vários aqui trabalham na administração pública. Alguém aqui que trabalha na administração pública trabalha em condições super bem estruturadas? Todo mundo enfrenta dificuldade, não enfrenta? A gente também. A gente só consegue fazer aquilo que o nosso braço alcança. E aquilo que é a nossa tarefa. Dentro do nosso trabalho, que é execução de medida socioeducativa de adolescente, nós nos propusemos a fazer um diagnóstico que continua em curso para tentar solucionar os problemas do processo socioeducativo. E digo para vocês com toda a franqueza, eu não sei se nós vamos conseguir, mas nós vamos tentar até a última gota de sangue, até o último dia, até o último minuto, e pode ser que nada dê certo, mas eu vou ter tentado. Esse é o meu compromisso. É isso que eu consigo fazer, e é isso que, como promotor de justiça, eu prometo a todos vocês e a toda a sociedade, que não vou descansar um minuto enquanto não tiver feito tudo ao meu alcance para que essa realidade mude. Nós temos, eu e o colega Fábio, Fábio, você recebeu alguma coisa? Nós estamos lá há 2 anos, nós não recebemos. Eu, para não dizer que não recebi, eu recebi 2 vezes convite para participar de reunião. Só pude ir em uma, na outra não pude ir. Só. Mas nós, pois não. Todos os meses eu envio o convite em meu protocolo. Tem todos os protocolos. Tá? Mas será que é para a promotoria de execução de medida socioeducativa? No DEIGE? Não, mas lá embaixo na promotoria, lá embaixo na sala da promotoria. Então, mas lá é a infância e juventude geral. Tem que ser lá no fundo. Então, a última sala. É porque, olha, pra gente ali não está chegando assim. Eu vou até olhar se está acontecendo alguma coisa, porque pra gente não está chegando. Deixa só eu contar o que a gente está fazendo. Nós temos uma ação de superlotação, talvez vocês tenham ouvido falar, para tentar resolver a superlotação. Nós temos um inquérito civil que apura pela primeira vez na história as contas da Fundação Casa para ver por que se está gastando quase R$11.000 por mês por adolescente. Isso nunca aconteceu. Nós temos um inquérito civil exclusivamente âmbito estadual para apurar as deficiências do processo socioeducativo. Estamos fazendo parcerias com o Conselho de Psicologia de Assistência Social, porque são matérias técnicas que o Ministério Promotor de Justiça não faz a menor ideia. Eu não conheço de psicologia, eu preciso que venha a autoridade de psicologia para me dizer se aquele tratamento é adequado. Nós temos um inquérito correndo em Campinas para esclarecer as causas da violência e das agressões internas, sem falar de um monte de outras ações que eu não vou poder falar, senão o Brechani vai me bater. Mas, e ele é forte, mas temos feito muita coisa. O nosso objetivo é único. Há falhas em tudo, e inclusive no Ministério Público. Tem tudo, mas eu garanto a vocês, e levem essa mensagem com vocês, nós, da Promotoria de Infância e Juventude, não vamos descansar enquanto não tivermos feito tudo ao nosso alcance
para que essa situação seja revertida, para que a população seja esclarecida a respeito do que exatamente está acontecendo com esses adolescentes, muitos dos quais são sim vítimas de uma sociedade perversa, alguns outros não, mas muitos são, e para que se proponha uma solução decente que atenda às necessidades de uma vida em sociedade minimamente saudável. Partindo agora para a parte final dos nossos trabalhos, queria chamar o Vitor do Instituto Queirô. Vitor, bom. Enquanto o Vitor faz a apresentação, queria convidar a mesa para que nós nos sentemos na primeira fileira para poder assistir o encerramento. Obrigado. Bom, boa tarde, meu nome é Vitor, eu tenho 27 anos, eu faço parte ainda de um projeto que chama Instituto Queirô, e só para apresentar para vocês como que esse projeto aconteceu, foi assim, em 2004 teve um filme chamado Queirô, não sei se alguém viu? Isso, e em 2004 a produtora de cinema, que é a Bulani aqui de São Paulo, foi até Santos, porque essa história a história do Queirô é um livro do Plínio Marcos que foi escrito em 64, e o Carlos, que é diretor do filme, quis contar essa história. Então, a partir de 2004, eles começaram a produção do filme, e como o filme já traz, né, esse debate com relação à criança e ao adolescente, as condições do jovem, então para fazer parte do elenco do filme, foram procurados jovens que fizessem parte, né, da realidade que o filme contava, e foram feitos 1.200 testes em Santos, São Vicente, Guarujá e na região da Baixada Santista, e acabaram de final selecionando 40 jovens para fazer parte do elenco do filme. Eu sou um desses 40, estou no projeto desde o começo, e aí, né, no processo a gente fez parte como ator, teve toda uma preparação para sair dali o elenco que foi feito o Queirô e todos os jovens que estão no filme, na parte da FEBEM. Na parte da FEBEM não, que representa a FEBEM, representava naquela ocasião. E a partir disso, né, como o filme ele tratava dos direitos da criança e do adolescente, e o projeto inicial era só de ter selecionado esses jovens para fazer parte do elenco do filme. O filme tinha um apoio institucional da Fundação ABRINC, do Unicef, e foi sugerido para a produtora que desse continuidade nesse trabalho, para que esses jovens não tivessem tivessem tido aquela experiência, aquela vivência como ator e participassem do filme, mas pudesse ser apresentado outras possibilidades para eles, que no caso, né, foi desenvolvido a partir daí, depois que o filme tinha rodado, que o filme foi gravado, né, em 2005, e em 2006 foi feito o primeiro ano que se chamou Oficinas Queirô, que até hoje é Oficinas Queirô, Empreendedorismo e Cidadania através do cinema. Então, aqueles dos 40 que tinham participado do filme, mais ou menos 20 dos jovens que tinham participaram da oficina, desse primeiro ano de formação, né, eu fui um desses, e a gente convidou outros colegas, e a partir daí, em 2006, começou o primeiro ano de formação para esses jovens que tinham, de formação em capacitação audiovisual, para esses jovens que queriam ingressar na área. Então, desde 2006, aí esse primeiro ano foi feito com jovens, e a partir de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, até hoje,
o projeto virou uma instituição que trabalha com juventude, que forma jovens em audiovisual, e a partir daí são selecionados todos os anos 40 jovens para ter também essa experiência e participar, conhecer a produção audiovisual desde você escrever o roteiro, né, ter a ideia, até fazer o lançamento do seu filme, que todo ano é feito lá. Hoje o projeto já fez no total 85 filmes, 85 curtas, né? Cada ano tem a turma promove, forma, produz filmes, então foram 85 até então. E dentre outros projetos que foram feitos, que o Instituto foi realizando durante esse período, outro projeto foi feito chamado Queiro na Escola, que eu via você falando, como que a gente pode fomentar ou despertar o interesse. Então, a gente lá do Instituto desenvolveu esse projeto chamado Queiro na Escola, onde a gente leva o audiovisual para a escola, né, para ter um primeiro contato, para que crianças que não conhecem, jovens que não conhecem a produção audiovisual, quer dizer, hoje conhecem porque todo celular filma, mas de pensar mesmo como que eu tenho uma ideia, como que eu a concretizo e como que eu vou fazer ela virar um filme. Então, a gente também já realizou 150 curtinhas, porque formou e fez parceria com a cidade de Santos e Cubatão. Hoje o projeto acontece só em Cubatão, e desse projeto também surgiram 150 curtinhas. E acho que é isso. E o trabalho que a gente vai apresentar aqui hoje, aí contando a minha história dentro do Queiro, eu participei do filme, fiz um curta chamado Maria Capacete, não sei se alguém viu, mas eu fiz esse primeiro curta. A partir dele ele foi para vários festivais audiovisual e a gente recebeu vários prêmios, não só com esse, mas com vários outros. E eu também me formei em rádio e televisão. E hoje eu sou produtor e diretor audiovisual e trabalho também com o Queiro, aplicando oficinas de vídeo em instituições, em comunidades carentes, em instituições que são parceiras. E a gente foi convidado pelo Canal Futura em 2013 não, no final de 2012, a apresentar uma proposta que a gente produziu, né, fez uma série de 4 episódios, que pra gente inicialmente foi apresentado como a violência contra o jovem, na verdade a violência letal contra o jovem. Então, esse projeto foi dirigido por mim e o Cláudio, que está ali, e a gente fez uma pesquisa sobre o que levava ao jovem à violência letal. E a gente levantou alguns temas e apresentou, e nesse processo, né, outras produtoras foram chamadas também para apresentar, e a gente foi escolhido para desenvolver o projeto. Quando a gente teve a devolutiva e soube o que ia acontecer, a gente soube que, na verdade, esse projeto era com o tema é um projeto de Isaí, está dentro do Canal Futura, todo ano eles produzem, e chama de Isaí, Extermínio da Juventude Negra. Então era um projeto que ia retratar toda a violência que o jovem negro sofre, como ela acontece, enfim, a gente ia fazer a ideia era fazer um recorte de 4 episódios sobre isso. E aí a gente fez, e hoje vai apresentar aqui para vocês um episódio, e vocês vão assistir, e eu estou aqui para bater mais um papo e falar também. Obrigado. A gente não tem perspectiva de vida, a gente tem aquela expectativa de morte. Essa questão do histórico é interessante.
a marginalização do negro desde o pré-abolição. Tem um contexto escravagista, e aí você liberta os negros, entre aspas, e só que você traz migrantes italianos, alemães, enfim, para trabalharem no país, e os negros continuam à margem. Ou seja, foi largado ao Deus dará. Então, isso significa dizer que o racismo, ele impera, e que a falta de políticas, e que as políticas ineficientes está atrelada à questão de raça, à questão de cor. Basta você pegar os índices de jovens que são vítimas de violência, dos jovens que são vítimas dos autos de resistência, dos jovens que não têm escolaridade, né? Então, isso tem cor, tem nome e tem idade. E tem local também, que não é todo local. Que nos rejeita, né, que olha para esse corpo negro de uma forma diferenciada. O racismo hoje, ele é ilegal e é um crime inafiançável, mas nós, todos os dias, quando saímos para poder ir trabalhar, somos vítimas disso. Na escola que a gente ouve os primeiros apelidos, geralmente na escola, na rua, e isso cresce com a pessoa. Isso vai ficando guardado. Se você está com uma roupa de marca, se você está passando por um local, está entrando no shopping center, ali já passam a te olhar diferente. Você chega no lugar, todo mundo olha para você. Você está caminhando na rua, as pessoas seguram a bolsa ou atravessam. O jovem negro é abordado. Muitas vezes ele é abordado porque justamente ele está passando por um lugar que não é típico. A população negra está naquele espaço. Mas peraí, a cidade não é de todos? A Constituição não garante o nosso direito de vir? Então a gente já vive com esse receio, a gente vive aprisionado dentro da comunidade. Existe, por exemplo, as piadinhas racistas, tipo, preto correndo é ladrão, parada suspeito. Então, aquilo impregna na mentalidade da população, consequentemente dos policiais também, né, cara? E mesmo assim é tão naturalizado por conta dessa questão histórica que muitas vezes quando um jovem negro é abordado, quando matam um jovem negro, independente do que ele está fazendo, é visto muito como natural, assim, a polícia está fazendo o dever dela, entendeu? Se você for ver, ler o jornal, quando você vê morre um negro e fala assim, morreram tantos suspeitos ou tantos números, essas pessoas não têm nome. Quando morre uma pessoa não negra ou num bairro nobre, essa pessoa tem nome, sobrenome, idade, família. O racismo ele se readaptou. Temos hoje um sistema legal que reconhece o racismo e reconhece o ato como injúria racial. E ninguém diz que é racista. Alguém sempre tem um amigo racista. Mas ninguém se diz racista. As pessoas sempre perguntam pra mim, qual condição você desfila? Aí eu respondo, por que você não pergunta que curso eu curso na faculdade? Eu acho que esse é estereótipo, né? Em mim nada mais se espera de minha mulher preta do que o samba, que eu rebolo. Então a gente vai esbarrando o tempo inteiro, numa lógica difícil, perversa, que continua matando, que continua segregando, que continua deixando no lugar da pobreza, ou no lugar da carência, ou no lugar periférico, aí no lugar da falta, esses jovens. Eu penso que para combater o racismo a gente precisa compreender que nós vivemos numa sociedade multirracial. Eu, como professora e educadora popular, acho que o caminho é a educação. Então a gente tem que introduzir na mentalidade das crianças desde a escola, que nós somos iguais, pregar a igualdade dentro das escolas e assim mudar a mentalidade da nossa geração futura. Visibilizar que aqui existem relações muito boas, que aqui as famílias buscam o melhor, que aqui a gente está agarrado no ProUni, agarrado no REUNI, agarrado nas possibilidades de ingresso na faculdade, na universidade.
mostrar para as pessoas que somos negros, negras, que temos os mesmos direitos, que queremos a equidade de direitos na sociedade. O país precisa entender, as pessoas precisam entender que a gente vive de forma conjunta. Então não dá para ter dois pesos e duas medidas, não dá para as pessoas serem tratadas pela diferença de cor, não dá para as pessoas serem tratadas pela diferença da orientação sexual. Acho que esse é o primeiro princípio. Nós precisamos ter acesso à universidade, nós precisamos ter acesso a uma educação de qualidade para que nós possamos acessar os outros espaços. E nós possamos ter condições de escolher o que nós queremos ser e não condicionado por uma falta de política. É garantir que as pessoas visibilizem que a gente sonha e que a gente busca isso com muito afinco, que aqui não tem só o crime organizado, que o crime organizado é um reflexo da falta de política pública nesse espaço. É isso. Só para finalizar aqui e falar, esse é um projeto que tem 4 episódios, ele está disponível na internet e ele pode ser usado para promover o diálogo, o debate. E só para vocês entenderem como é que foi o processo dele, a gente foi em 4 capitais, né, aqui em São Paulo, Rio, Salvador e Belém, falar com grupos que trabalham com a questão da juventude negra, trabalham com a questão do racismo, e estudou e levantou os temas que são esses aí, e para que pudesse fazer parte desse projeto. E só para eu dizer também, eu não sou nenhum grande especialista sobre a redução da maioridade penal, nem sobre esse tema, mas eu, como jovem que cresceu e morou na periferia, e que eu sei que não é encarcerando jovens a partir de 16 anos que a gente vai conseguir resolver o problema de violência, assim como está dito ali, né, o problema de violência e criminalidade é reflexo de uma série de falta de políticas que a gente não tem. Então, antes desses jovens todos, não estou dizendo que eles não têm que ser, que cada um, não no jovem, mas qualquer pessoa que comete crime não tem que ser, ser punido por isso. Mas antes desses jovens que estão nessas condições, antes deles cometerem os crimes, eles também já sofreram uma série de tipos de violência que vão desde o lugar onde mora, a família desestruturada e problema de drogas que principalmente tem na periferia. E eu acho que discutir, trazer para a sociedade o tema da redução da maioridade penal é justamente trazer um tema que a gente já sabe que não tem que ser discutido ou que tem que ser feito. É tirar, como o nosso companheiro que estava aqui já foi embora disse, é tirar o foco de outras coisas. O problema é muito mais complexo e não vai ser assim que vai ser resolvido. A gente tem problemas estruturais no nosso país e que não se quer falar, entendeu? Eu acho que se tem alguma coisa que deveria ser feita, acho que uma reforma política para a gente debater vários problemas, como a discriminação das drogas, da desmilitarização da PM, discriminação do aborto, criminalizar a homofobia. E uma das coisas também é que todo o funcionalismo público, inclusive os políticos, saber que eles também fazem parte da sociedade e que eles têm que ter os mesmos direitos e ser cobrados como a gente eles também têm que ser desse jeito. Então tudo isso tem que ser revisto. E um dos problemas que eu acho que levam o jovem a estar numa condição de violência e de vulnerabilidade é que o local onde ele mora não é saudável, né? Não proporciona condições para que ele se desenvolva completamente as suas habilidades. E esses problemas estão muito claros. Por exemplo, a droga não nasce lá, né? A droga não está ali, não é ali que é cultivado para ser vendido, ela chega de algum lugar e as pessoas não querem saber de onde ela chega. A gente teve um helicóptero que foi pego com meia tonelada de cocaína e até hoje a gente não sabe de onde, quem trouxe essa droga. Então talvez o problema
o problema de fato talvez ele não queira ser resolvido, né? E aí a gente fica voltando em assuntos que já estão mais que ditos e como é que eu posso dizer, constatados, que não são o que vai resolver de fato o problema. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o Instituto ou sobre a série, fico à disposição. Muito obrigado. Disponibilizar o contato. O Instituto Quero passar o site, que é www.institutoquero.org. O telefone de lá é 3233-7084, né? DDD é 13. E a gente vai estar aqui também. A gente está aqui, está o Cláudio e o Ivan, pode levantar um aqui, a Antoniela, que são todos do Instituto. A gente está aqui para conversar, se quiser trocar contato e falar, enfim, a gente está aqui. Muito obrigado. Nosso debate está encerrado por hoje. A gente queria agradecer a participação dos nossos convidados, colaboradores, organizadores e de vocês que estiveram presentes e acompanharam até agora. Obrigada. Boa noite. Até a próxima.